começou dessa maneira empolgante, né? O torcedor ficou muito feliz com o título da Supercopa, aposta pelo Thiago Carpini, que sai muito cedo, termina o Paulista, ele já logo sai, acaba sendo eliminado para o Novo Horizontino no Morumbi. Entra o Zubeldia, traz uma energia, mas o grande objetivo do São Paulo, que era conquistar algum torneio de mata-mata, acabou ficando pelo caminho, saiu nas duas quartas de finais, né? Tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Termina o ano no G6, que eu pelo menos considero um resultado legal pelo que se esperava do São Paulo nessa temporada, pela qualidade do elenco do São Paulo, mas termina de forma talvez um pouco sem sal pelo desempenho que foi nessas últimas rodadas. Como que você avalia essa temporada do São Paulo que consegue a vaga na Libertadores, Bruno? Eu acho que foi dentro do normal do São Paulo atual, que deveria ser muito melhor, claro. O São Paulo Futebol Clube deveria ser um time muito mais poderoso do que é atualmente. Mas dentro do que é o São Paulo atual, e quem disputou a temporada 2024 foi o São Paulo atual, acho que foi uma temporada normal, ok. Era mais ou menos isso. Aí vão dizer, mas em 2023 ganhou a Copa do Brasil. Sim, verdade, um título que foi legal, o São Paulo nunca venceu, um título nacional, eliminou o Palmeiras, ganhou o final do Flamengo, que são os times poderosos aí dos últimos anos. Mas ganhar um mata-mata não significa que o time está num patamar diferente, que ele se reestruturou. Não acho que a diferença técnica entre os times da primeira divisão seja tão grande. Então é possível que no mata-mata você consiga vencer um time que é melhor que o seu. Nos pontos corridos essa diferença fica mais clara. Dificilmente o São Paulo vai ganhar um campeonato brasileiro por pontos corridos. No mata-mata, se der tudo certo naquele ano, naquele momento ou na parte final da competição, você pode vencer. O mesmo São Paulo que derrotou o Palmeiras e o Flamengo, ele quase caiu pro Sport no Morumbi, tomando 3 gols. Ele fez 2-0 no Recife, fez 1-0 no Morumbi, tinha 3 gols de vantagem. O Sport fez 3 gols dentro do Morumbi e levou pros pênaltis. E o São Paulo passou. Então, a realidade é essa, assim. O São Paulo é um time competitivo. Não acho que é um time ruim, também não é um time maravilhoso, é um bom time. Acho que no nível aqui do futebol brasileiro é um bom time que pode, num dia bom, dar trabalho e derrotar times que são melhores que ele. Mas no dia que ele não está no seu máximo, ele se enrola, ele perde 2 jogos para o Cuiabá no Campeonato Brasileiro. Ele faz 1 ponto com o Juventude no campeonato, jogando um jogo em campo neutro em Brasília, não foi em Caxias, e depois perdendo no Morumbi. O São Paulo empatou com o Juventude em Brasília, que o Juventude optou por jogar lá, e perdeu no Morumbi. Esse é o mesmo time que no ano passado ganhou do Palmeiras e do Flamengo. Então o São Paulo ele é um time que daquele blocão que eu falei no início, acho que tem 3 clubes numa nota 7. Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Aí tem um blocão nota 6. E alguns nota 5, que nesse último ano, para mim, eram, antes de começar o campeonato, os 4 que tinham subido: Vitória, Atlético Goianiense, Juventude, Criciúma e o Cuiabá. O São Paulo é desse blocão nota 6. Então, num bom dia, ele vai incomodar os times do bloco de cima. Mas no dia ruim, ele vai se enrolar com os times de baixo. Então, é isso, assim. Com um pouco mais de sorte, ele poderia ter passado pelo Botafogo, se bem que eu acho que já teve muita sorte de chegar nos pênaltis. Mas se tivesse um pouquinho mais, ele poderia ter acertado um pênalti a mais que o Botafogo? Poderia. E aí fazer uma semifinal com o Peñarol. Assim como poderia ter tomado uma goleada espetacular no primeiro tempo no Rio de Janeiro, poderia ter vencido o segundo jogo, no jogo da volta. Isso, e poderia estar numa semifinal com o Peñarol. O São Paulo até seria favorito contra o Peñarol e chegar numa final com o Atlético, que para mim era um jogo igual. Então, assim, mesmo se o São Paulo passasse pelo Botafogo, seria claro que o Botafogo é um time melhor que o São Paulo. Então, o que o São Paulo tem que trabalhar nos próximos anos, e por enquanto está distante disso, é para que ele seja um time que naturalmente ele encare um confronto com o Botafogo, com o Palmeiras, com o Flamengo, de igual para igual. E não como um time que não é favorito, que eventualmente pode surpreender. E que ele principalmente dispute o título brasileiro por pontos corridos com esses times. Coisa que o São Paulo hoje não consegue. Ele consegue dificultar no mata-mata até vencer. Mas pontos corridos, o máximo que dá para fazer é isso aí. É 6º lugar, com um pouquinho mais de sorte, um 5º. Se o Inter não dá aquela arrancada que deu, podia ser 5º, mas não muda muito. Também podia ser 7º, 8º. É ali, é por aí que o São Paulo vai ficar. E vamos ver se nos próximos anos o time começa um processo de reestruturação para brigar de igual para igual com os outros. Hoje ele briga assim, ele briga dentro de um cenário equilibrado de futebol brasileiro que o mata-mata você pode vencer num dia que as coisas estão favoráveis. Mas no Campeonato Brasileiro, que é o que a gente está falando, o São Paulo chegou perto do seu máximo. O São Paulo fez 59 pontos. O São Paulo em 2018 e 2019 ele fez 63. Ele foi 5º e 6º.
Em 2020, quando chegou a liderar ali com o Diniz, depois despencou, ele fez 66. Não foi muito mais que isso. Acho que o pico ele fez 59, aquele do Diniz foi até um pouco acima, foi 66, mas pico, né? Entre 63, 62, assim, entre 59, 63, 62. E se avançasse um pouco mais nas Copas, provavelmente estaria mais para baixo, né? É mais ou menos isso, né? E o São Paulo atual no campeonato de pontos corridos é sexto, quinto, sétimo, oitavo, não sai muito disso, não. Talvez o grande problema, não um grande problema, mas um dos problemas seja a expectativa criada, né? A expectativa que se aplica, esse problema se aplica para todos os times, né? Todos os times, todos os torcedores de todos os times acham que tem equipe para ser campeã de tudo. Que o objetivo é disputar todos os títulos. O São Paulo não é assim. O São Paulo hoje, eu vejo como... Concordo com você, Bruno. Eu acho que é um time para disputar um G6 e quem sabe ter uma sorte melhor no mata-mata como foi em 2023. Expectativa de lutar por todos os títulos. Hoje o São Paulo atual, pelas gestões anteriores e até a atual, pela parte financeira, ele não tem chance de ser campeão brasileiro. Tem que acontecer algo muito anormal para ele ser campeão brasileiro. Nos mata-matas, com um pouco de felicidade pode dar, mas o São Paulo não entra em campeonato brasileiro hoje para disputar título. Você concorda, Mauro? Acho que a temporada do São Paulo foi o teto do que o time pode alcançar? Poderia ter ido adiante, né? Tanto que perdeu nos pênaltis para o Botafogo. E aí poderia chegar à semifinal da Libertadores. O Peñarol é um time que o São Paulo poderia ter eliminado. Mas eu acho que a expectativa, de fato, ela é desproporcional ao momento do clube e ao time que o São Paulo pode montar. Aliás, a gente pode até discutir se o São Paulo tem condições de ter esse time, porque a dívida está aumentando. Sim. Se a dívida aumenta ano após ano, é sinal de que esse time é caro para esse momento do São Paulo, que paga pelos erros cometidos pela gestão anterior e também nessa, né? Que prometeu equacionar finanças e não conseguiu. E se você observar, tudo isso gerou o quê? Uma Copa do Brasil. Aí se você comparar com o Palmeiras, que passou por uma reestruturação, além de uma Copa do Brasil nos últimos anos, o Palmeiras ganhou Brasileiros, Libertadores, tudo no plural. E títulos paulistas, também no plural. O São Paulo ganhou um. Então é pouco, né? Mas falamos há pouco, vale para o São Paulo também. Para você ter condições de brigar mais em cima, vai ter que passar por uma reestruturação, vai levar um tempo, o clube tem que se organizar. Mas ninguém tem paciência para isso. Aí a dívida esse ano chegando a quase 1 bilhão, 900 e tantos milhões. Então não tem muito para onde correr. O São Paulo não consegue competir no mercado para trazer jogadores melhores. E ainda comete erros, né? Como o Ramos Rodrigues. Né? Você contrata um jogador caro, que não deu retorno técnico nenhum. E o pior, pela seleção da Colômbia ele joga, então não é nem que ele está impossibilitado, está machucado, já chegou ao caso da carreira. Não, ele joga na seleção da Colômbia. No São Paulo não jogou, quer dizer. Por que alguém resolveu investir no Ramos Rodrigues, né? Que vinha já há algum tempo sem conseguir jogar em lugar nenhum, com regularidade, dando retorno técnico? E o custo disso? Aí você junta o Ramos, mais o outro, tá o Dani Alves lá atrás. Tudo isso torna as coisas mais difíceis. E acho que o Zubeldia também usou pouco a base, né? Eu nem acho que o trabalho do Zubeldia é ruim. Acho que faltou, talvez, usar um pouco a base. Agora, Piperno, o que você acha sobre essa temporada do São Paulo? Se realmente a sexta posição é uma posição que é justa para o que o São Paulo apresentou nesse ano e se, quem sabe, 2025 pode ser melhor. Já a expectativa de um 2025, um mercado da bola muito menos recheado. Se em 2024 já não foi um ano de grandes contratações, por mais que a gente vê essa dívida, não foi um ano de grandes contratações. Eu até fico curioso para saber como a dívida aumenta tanto no São Paulo, se nessa temporada não teve esses grandes nomes, esses nomes de peso. Tirando, claro, os que já estavam no elenco. Mas dá para esperar algo a mais do São Paulo em 2025? E se essa sexta posição é justa para o que foi o São Paulo em 2024? Não, você percebe que o campeonato de pontos corridos, esse é o teto. O Bruno, enfim, mostrou muito bem aí qual tem sido o nível de São Paulo, a pontuação média de São Paulo nesses últimos anos, né? Então, se você pegar principalmente essas 4 últimas temporadas, o São Paulo deve ter, a soma dos pontos, São Paulo deve ter dado mais ou menos a do Fortaleza. Alguma coisa, enfim, alguma coisa parecida. O que significa um novo padrão. Numa competição, claro que, enfim, mata-mata é um outro contexto, outro cenário, coisas surpreendentes podem acontecer. Estou pensando aqui, nos últimos 4 anos, só no ano passado o São Paulo ficou na frente do Fortaleza. Exatamente. E uma posição só. Uma só.
O São Paulo passou aí, sei lá, uma década e meia, por exemplo. Aliás, não, eles ficaram na frente. Foi 10º Fortaleza e 11º. Então, nenhuma. Nenhuma, né? Nos últimos 4 anos, o Fortaleza ficou na frente. É isso aí. Então, São Paulo foi 11º. É um novo padrão. Bruno, o São Paulo ficou mais ou menos uma década e meia em Campeonato Brasileiro, sempre chegando à frente do Palmeiras. A exceção foi aquele de 2000, lá, enfim, a Copa João Avelange, o Palmeiras eliminou o São Paulo. Muito bem. De 2015 para cá, virou. 2015 para cá, são 10 anos de Campeonato Brasileiro. Em 15, o São Paulo terminou à frente do Palmeiras. 16 para frente, são 9 campeonatos, aliás. Palmeiras sempre à frente de São Paulo. Então, isso é uma mudança de padrão. Só 2020 que não. Exatamente. O que foi um ano em que o Palmeiras praticamente abriu mão no Campeonato Brasileiro para ganhar as 2 Copas. Então, e o São Paulo tinha o time lá do Diniz, que chegou a liderar, abrir 7 pontos e tal. Então, não é fácil essa reestruturação profunda. São Paulo vai agora até arriscar um outro modelo, tem um fundo aí que, enfim, o São Paulo imagina atrair investimentos com isso. Agora, não adianta ter ilusão de que vá para o mercado fazer grandes contratações. O torcedor que torce por isso, ele é um trouxa, ele quer ser enganado. A não ser que o São Paulo queira ter, assim, rompantes de Corinthians e, pô, a casa está caindo e tal, eu vou lá para o mercado e vou fazer uma contratação milionária. Me parece que esse também não é o caminho mais indicado para fazer as coisas. São Paulo vai ter que garimpar melhor, vai ter que buscar jogadores de custo mais baixo e de qualidade promissora. Claro que isso não é fácil. Isso implica em fazer várias apostas, algumas vão dar certo, outras nem tanto. Vai haver sempre esse risco, mas é a única alternativa. E apostar muito na base, coisa que São Paulo fazia no passado e que São Paulo pode voltar a ter alternativas promissoras. Aliás, o São Paulo acabou de vencer a Copa Brasil Sub-20 contra o Palmeiras. Aliás, uma virada emocionante aí. Não. Agora, para você entender, se o atual técnico do São Paulo, ele também gosta de trabalhar com jogadores com esse perfil. Quanto a isso, eu tenho muita dúvida. E passando agora para a 7ª colocação, e até